Glória a Jesus, aleluia. Quero desde já estar saudando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias, e também com a boa noite de salvação aos nossos ouvintes, nossos queridos irmãos que têm nos assistido. Quero desde já agradecer a todos que têm assistido a programação na Deus TV Eterno, a DTV, glória a Jesus, juntamente com a trombeta de Deus no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando e desde já somos gratos por aqueles que têm nos acompanhado, não somente a programação A Trombeta de Deus no Ar, como também as demais programação da Deus TV, da Deus Eterno TV. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos estar orando, mas antes de mais nada eu quero estar lendo um versículo da Palavra de Deus, na qual nós vamos estar trazendo a palavra esta noite. Louvado seja Deus, aleluias, que vai estar dizendo sobre a aprovação de Deus. A aprovação de Deus, quando Deus responde, quando Deus aprova, tem a aprovação dele, aleluia, Deus responde com fogo. Então a aprovação de Deus, Deus vai aprovar ou não vai aprovar? Quando ele não aprovar, ele vai ficar em silêncio. Mas quando ele aprovar, a resposta é com fogo. Você vai entender daquilo que nós estamos falando. E o versículo em 1 Reis, na glória a Deus, que é a base para esta mensagem. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38, nos diz assim: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando e daqui a pouco nós vamos estar fazendo menção desta palavra, que é a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós elevamos a Ti a nossa oração, necessitamos de Ti, Senhor meu Deus, para esta mensagem. Conto, Senhor meu Deus, com a Tua preciosa presença, estende as Tuas mãos de poder, Senhor. Necessitamos de resposta e de aprovação, Jesus amado, meu Pai Celestial. Assim nós estamos orando, Senhor meu Deus, que o Senhor venha aprovar os teus servos, aqueles que nos ouvem, meu Pai Santo, Deus glorioso, visita aqueles que estão nos lares, meu Deus, mesmo os que estão, às vezes estão trabalhando, ou alguém está viajando, alguém está em algum, aleluia, circuito da sua vida, aleluias, ó meu Deus, que o Senhor possa estar visitando, meu Deus querido, os nossos queridos ouvintes, aleluias, esta noite, opera, realiza para a glória do nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, nos inspira com teu Espírito Santo para nós trazermos esta mensagem e que a tua palavra, Senhor meu Deus, possa ir de encontro aos corações, aqueles que precisam, aqueles que necessitam de ti, aleluias, fala, meu Deus querido, com cada um, é o que nós oramos, te pedimos e somos gratos a ti, no nome da pessoa bendita do teu Filho Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então vamos à palavra do Senhor, glória a Jesus, na qual se encontra em 1 Reis, capítulo 18. Quero estar citando agora simplesmente o versículo 38. Glória a Jesus, que nos diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Esta palavra, nós estamos vendo aqui, diz respeito a esse acontecimento aí com Elias,
e os profetas de Baal. Glória a Jesus, todos são conhecedores desse capítulo, aleluia, que ele está a partir do capítulo 18, a partir do versículo 22 em diante, glória a Jesus, e que há ali o povo deixou de servir a Deus, os profetas pecaram, se apartaram de Deus, e agora Elias precisa de uma aprovação de Deus. E a resposta dessa aprovação, todos os versículos que nós vamos ler, ele vai estar respondendo com fogo. Eu trouxe uma mensagem aqui que foi a resposta, intitulada A Resposta, glória a Jesus, mas vamos dizer assim que fica como uma continuidade da resposta de Deus, na qual Deus tem os meios dele responder, de nos dar a resposta, e aqui o profeta diz: responde-me, mas no entanto, ele está precisando da aprovação de Deus. Os profetas de Baal não teve aprovação de Deus, foram reprovados, todos eles vão morrer. Teve nos dias de Moisés que foram reprovados e Deus mandou matar aquele povo, porque eram reprovados, glória a Jesus, e outras coisas ali. Mas esse daqui é uma resposta com fogo. É uma resposta que nos dias de hoje, bem na verdade, estão pregando contra. Prega-se contra Deus atuar nos dias de hoje, né, com fogo. Antes nós iríamos orar a Deus e nós citávamos, né, a palavra que nos dizia, glória a Jesus, Deus é fogo puro, Deus é fogo. Hoje o culto vai estar fogo puro. Hoje não se usam mais isso. Tem igrejas que pregam claramente que essas atuações aconteciam no passado. Chega nos dias de Jesus, Jesus faz os sinais, os prodígios, os milagres e os acontecimentos todos. E Jesus disse que aquele que cresce nos sinais que ele fez, iriam fazer melhores do que os sinais que ele fez. No entanto, há igrejas que pregam contra. Por exemplo, nós orarmos e Jesus realizar um milagre nos dias de hoje. Eles vão contra. E o nosso entendimento espiritual, que quando Deus realiza algo através de Cristo, que ouviu a nossa oração, a oração de alguém, que assim orou pedindo uma aprovação de Deus, uma cura, um milagre, um sinal, alguma coisa, nós temos no sentido espiritual que Deus então está respondendo com fogo. Por quê? Ainda que não esteja caindo fogo do céu, como ocorre aqui nos dias de Elias e como acontece dentro de alguns outros versículos que nós vamos estar citando, ainda assim Deus responde com fogo. Eu creio que ele responde com fogo, e quando Deus dá uma resposta dessa, isso indica ser sinal da aprovação de Deus para com nossas vidas. Quando Deus não está aprovando, nós podemos orar, plantar bananeira, fazer o que quiser, que não vai haver aprovação de Deus. Então, o versículo está dizendo, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Eu quero estar mencionando os versículos a partir do início da Bíblia, que está em 2 Crônica, glória a Jesus, 2 Crônica 7, 1, e vamos regredindo os versículos para nós chegarmos a uma conclusão a respeito desse negócio. Aleluia. Ou você vai se acender com a aprovação de Deus, ou alguém vai se apagar. E o intuito, o interesse da mensagem é fazer com que você se acenda, com que você pegue fogo na presença de Deus, que você venha glorificar a Deus, sentindo queimar a tua alma pela aprovação de Deus. Aleluia. Aqui em 2 Crônica, capítulo 7 e versículo de número 21, glória a Jesus, louvado seja Deus. 2 Crônica, capítulo 7,
versículo 1, perdão, eu disse 21, capítulo 7, versículo 1, glória a Jesus, nós vemos o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. A Bíblia nos afirma isso, que o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Se porventura não houver fogo, não cair fogo, então nós vamos sentir a glória do Senhor. É sinal da aprovação dele. Com fogo ou sem fogo, com glória ou sem glória, se nós sentimos, então é sinal da aprovação dele. E eu creio que você vai sentir isso também. Se não sentiu, vai sentir. Nós vamos profetizar que você venha sentir o sinal da aprovação de Deus através da glória dele e do fogo do Espírito Santo. Aleluia. O capítulo 7, versículo de número 1 nos diz: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Hoje nós estamos vendo a glória do Senhor dizem, né, que é a glória do Senhor. Eu estou sendo irônico. Está um negócio, uma bagunça, está virado de perna para cima. Eles vão, pulam, rolam, dá salto mortal, anda por cima dos bancos, pula de cima do altar, lá no chão. Já vi até quem caia e se machuque, e ocorre um monte de coisa. Então, o versículo está dizendo, e acabando Salomão de orar. Salomão, então, estava orando, e ele acabou de orar. E desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão estava no alpendre, e ele estava orando, e abençoando o povo. Ele vai estender as mãos, e vai abençoar o povo, vai abençoar os sacerdotes, porque ele tinha construído não somente o templo, mas uma casa também, que era para a moradia dele, aleluias, na qual ele iria se casar. Preparou tudo para a egípcia com quem ele se casou. Muitos pensam que ele se casou com a Sulamita, ali do Cantares de Salomão, do Cantares que ele escreveu, aleluia, se engana, ele se casa com a egípcia. E ele prepara a casa dele, faz um tablado, para que a egípcia não pise no solo que era de Israel. Então ela vai andar, mas vai andar tipo de um tapete aéreo. Um tapete aéreo, um tablado, na qual ela vai transitar por ali, sem pisar na terra de Israel, porque os egípcios não faziam isto. Então, Salomão acaba de orar, aleluias, faz uma oração, aquela oração que nós dizemos, uma oração de fogo. E hoje as orações estão frias, as pessoas não conseguem mais orar, clamar ao Senhor, buscar a Deus com fervor, sendo fervoroso, aleluias, não conseguem mais, porque vão se esfriando, vão perdendo as forças, aleluia. Então, ele ora e desce fogo do céu, sinal de aprovação. Está escrito, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação, da aprovação de Deus. O que Deus estava aprovando em Salomão? Estava aprovando que ele tinha construído o templo, e que agora o povo tinha onde buscar a Deus. Não era também como é nos dias de hoje. No período de Salomão, o povo rodeava o templo, porque não podia entrar, não entravam lá dentro. Toda Israel se reunia lá de fora. Deus falava lá dentro com os sacerdotes, e iria falar, porque aqui está sendo uma espécie de inauguração do templo. Deus iria falar lá dentro com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote iria trazer a resposta para o povo. Então Deus iria responder o quê? Com fogo, iria sair fumaça. Nós nos lembramos, eu acredito que aqueles que estão nos ouvindo e que conhecem um pouquinho da palavra de Deus, devem se lembrar de quando, aleluias, Moisés sobe no monte, está junto com Deus, e que uma nuvem, uma fumaça, o envolve, cobre ele também.
aleluia, sinal da aprovação de Deus. Deus aprovou Moisés, Deus aprova Davi, Deus aprova Salomão. É bem verdade que no trajeto, da caminhada de Salomão, Salomão vai se apartar do caminho de Deus. Porém, enquanto ele está com Deus, Deus está sempre aprovando a vida dele. Louvado seja Deus. Então, e a glória do Senhor encheu a casa. Louvado seja Deus. Vamos em frente. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Era a glória do Senhor. E eu estava dizendo que nos dias de hoje, devido a fantasia tomou conta das igrejas, eles confundem, aleluias, uma aprovação de Deus com fogo, com uma balbúrdia. Pessoas de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, e assim julgam que é Deus que está operando. E nós vendo biblicamente, não há essa aprovação de Deus nem com fogo e nem com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu quero abrir aqui, louvado seja o nome do Senhor, em 2 Crônica, 1 Crônica, glória a Jesus. Em 1 Crônica, capítulo 21, e versículo de número 26, que nos diz, aleluias, então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Glória a Jesus. Veja bem, também eu quero deixar bem claro, ninguém aí vai poder pensar que eu estou sendo bobo, ou que eu estou falando algo que não é verdade. Aqui eles estão oferecendo sobre o holocausto. Nós não fazemos mais holocausto. Não ocorre mais holocausto. Não se mata mais animais para que Deus venha responder com fogo. De jeito nenhum. Por que Deus respondia com fogo em cima do altar? Porque era posto um animal cru lá em cima. Ele era cortado, degolado, depois cortado, picado em 4, posto em cima de um altar de pedra com lenha embaixo. Aleluia. E Deus respondia com fogo. Se houvesse aprovação de Deus, tinha que haver aprovação de Deus. Não adiantava Davi ir lá fazer um holocausto caro. Um dos holocaustos que Davi vai fazer para Deus, ele custou em torno de 50 mil reais, se fosse nos dias de hoje, na nossa atualidade. Tem um holocausto aqui, quando Davi chega na eira do Jebuseu, porque ele numerou Israel, e ele vai ter que se acertar com Deus. Após esse acontecimento, o povo morreu, a praga veio, e Davi vai querer saber de que maneira que ele tem, como que ele vai fazer para poder se acertar com Deus. Ele chega na eira de Jebuseu, e ele vai comprar lenha, vai comprar os animais, vai comprar as pedras. O espaço que ele está ali, onde ele vai fazer o holocausto, vai ficar em torno de 50 mil reais da nossa moeda. Louvado seja Deus. Hoje, nós temos a dificuldade de levar uma oferta na igreja, nós temos a dificuldade, às vezes, até mesmo de dizimar na igreja. Ainda tem aqueles que vão contra. Imagina se fosse nos dias de Davi. Para esses cabeçudos que vão contra dízimo, que vai contra oferta, que Deus não quer o dinheiro. Davi pagou um holocausto, ficou 50, se fosse a nossa moeda nos dias de hoje, atualizada, seria em torno de 50 mil reais. Você teria esse valor? Eu não teria. Eu não teria para me pagar um holocausto desse. Então Deus fez a expiação do pecado uma vez por todas através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos. Não havia desentendimento, era sacrifício de paz. Invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu, aleluias, com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O que Deus estava fazendo? Aprovando a atitude de Davi. O sinal de aprovação de Deus, a resposta dele é a manifestação da glória dele e com fogo do céu. Não tem desculpa para isso dali. Vamos pegar um outro versículo que está em 1 Reis,
capítulo 1, aleluias. 1 Reis, capítulo 8, louvado seja Deus. 1 Reis 8, versículo de número 10 e 11. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 Reis 8, versículo 10 e versículo de número 11, que nos diz: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Veja que coisa gloriosa, veja que coisa tremenda. O fato de nós buscarmos a Deus, eu falo assim, eu vou fazer algo para Deus, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou buscar a Deus no monte, mas eu preciso de uma aprovação de Deus. Vocês sabem que nos dias de hoje há pessoas que dizem ser servos de Deus, eu até acredito que sejam, né, mas estão cometendo seus erros. Eles vão e fazem coisas sem mesmo saber se há a aprovação de Deus, sem haver um sinal da parte de Deus. A pastora Elaine, que é minha esposa, ela está fazendo um trabalho que menciona Abigail, a que foi mulher de Davi, e anteriormente tinha sido esposa de um outro, e Nabal, o carmelita, ele era doido, e acaba morrendo, e Abigail então vai casar-se com Davi. E ela estava preocupada, porque ela queria saber se havia aprovação da parte de Deus. Será que há aprovação da parte de Deus? Foi vários dias ela me perguntando, será que esse versículo, será que o outro versículo? Eu dizia, vai orar a Deus, que Deus vai dar a resposta. Se Deus gerou no seu coração, é porque é a aprovação dele, porque ele está no negócio. Deus não vai gerar algo bom para você fazer e ele vai ser contra. Se é bom, ele vai ser a favor. Se vai dizer algo que é a respeito para a glória do nome dele, ele vai dar o sinal da aprovação dele. E começou a ouvir então as respostas. Apareceram as irmãs que se ofereceram para ajudar, apareceu irmãs que foi cantar, apareceu a irmã que foi pregar, apareceram as irmãs de toda e quanto é forma para poder então, aleluia, desenvolver esse trabalho que ela estava fazendo. Agora, isso dali é um sinal da aprovação de Deus. E há pessoas que estão fazendo algo, mas sem a aprovação de Deus. Caminham sem a aprovação de Deus. E quando abrem a boca para dizer alguma coisa, eles vão dizer, Deus está no negócio. Quando não houve ainda uma resposta da parte de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então veja, aqui eles estão fazendo a dedicação do templo, aleluias, e Deus tem que aprovar, vai aprovar. Salomão, no versículo 12 em diante, ele vai falar ao povo benignamente, vai orar com o povo, vai abençoar o povo vai se alegrar, vai jubilar, aleluia. Então no versículo 10 do capítulo 8, versículo 11, nos diz, sucedeu que saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, sinal de aprovação de Deus, aleluia. Deus manifestou-se naquele lugar, então, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eu quero fazer você lembrar-se de algo, aleluia, que está no livro de Atos, capítulo 2. Quando vai acontecer o Pentecoste, sinal da aprovação de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha dito aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora veja só, eles estão reunidos em Jerusalém no templo. Glória a Jesus, aleluia. E a palavra de Deus ali no livro de Atos vai dizer que a casa
foi cheia de um vento impetuoso, e que sobre a cabeça deles pousaram línguas repartidas como de fogo. Veja só então, manifestou-se a glória do Senhor, porque é sinal de aprovação do Senhor, sinal da aprovação da qual Jesus tinha dado início na cruz do Calvário, a pregação do Evangelho, anunciar a salvação, anunciar a cura, o milagre, estender a mão para o morto que estava doente, para o morto que havia morrido ali, aleluia, ido a óbito. Jesus estava ensinando ele: põe as mãos sobre os mortos, e eles iriam voltar à vida outra vez, o doente iria ser curado, o cego iria enxergar, o mudo iria falar, o aleijado iria andar novamente, aleluia. O homem da mão mirrada foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, a corcunda endireitou-se, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sinal de aprovação da parte de Deus. Um vento impetuoso e línguas repartidas como de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero ir ali para Levítico, aliás, em Juízes, capítulo 6, 21. Vamos caminhando para o final. A hora não nos espera. Louvado seja Deus. Juízes, capítulo 6 e versículo de número 21. Que nos diz: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Veja bem, glória a Jesus. Gideão estava fazendo prova com Deus. Ele queria saber se era verdade aquilo que o anjo tinha dito para ele. E ele não tem na mente dele que esse anjo ali, nós lendo, porque nós conhecemos essa parte, os crentes dos dias de hoje, pastores da nossa atualidade conhecem, porque Jesus não era para eles ainda. Mas a Bíblia fala que o anjo da face do Senhor veio falar com Gideão. E Gideão não tem entendimento que esse anjo aí é o próprio Cristo. Aleluia. Ele vai dizer: por que você me pergunta quem eu sou? Por que você quer saber meu nome, sendo que meu nome é maravilhoso? Isso daí indica que ele está falando com Jesus, porque está escrito a respeito de Jesus que ele é conselheiro, Deus forte, ele é maravilhoso, aleluia, ele é o Pai da eternidade, louvado seja Deus. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. O que é? Qual é a prova? Que Gideão quer saber dessa aprovação de Deus. Ele quer um sinal, ele precisa de um sinal para ele ir para uma guerra. O anjo está dizendo, mas ele não está acreditando. Ele quer saber se é verdade que ele está sendo aprovado para isso, que ele está sendo chamado para isso dali, para ir a uma batalha, que ele não vai morrer. A preocupação de Gideão é essa. Será que eu vou para a batalha e vou voltar vivo? A preocupação dele é justamente essa. Então, ele vai dizer: não, olha aqui, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, glória a Jesus, versículo 17, e eles diz: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Rogo-te que daqui não se apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. Disse o anjo para ele: eu esperarei até que voltes. E quando Gideão vem, ele vai trazer bolo, e vai pôr em cima do altar. Glória a Jesus. Veja. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne, os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha. Gideão vem andando, ajeita todas as coisas ali. O anjo está esperando ele e já estende o cajado. Ele ajeita as coisas, estende o cajado, toca ali, bate lá,
sobe fogo para cima, louvado seja Deus, e some o bolo, some a carne, queima a lenha, aleluia, e não foi visto mais, sinal da aprovação de Deus, para que Gideão fosse para uma batalha. Vamos ver o último versículo, louvado seja Deus, que está em Levíticos, capítulo 9, versículo de número 24. Glórias a Deus. Vamos ver o que é que nos diz. Capítulo 9 de Levítico, versículo 24, que nos diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces, sinal da aprovação de Deus. O que o povo estava fazendo? Clamando, estava orando, aleluia, pedindo a Deus. Eles queriam algo, precisavam de algo, precisava de uma aprovação, sinal de uma aprovação de Deus. Aleluias. Então o versículo vai dizer: porque o fogo saiu de diante do Senhor. Saiu de diante do Senhor, o fogo saiu de diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, que você que está nos ouvindo, que tem assistido essas programações, aleluia, nós não temos o intuito nenhum de pôr besteira na sua cabeça, nem de te iludir com palavra, louvado seja o nome do Senhor, de engano, para te enganar, para fazer com que você então creia em algo. Não, aleluias, essa é a mais pura verdade, mesmo nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus por isso. Nós temos sinais da aprovação de Deus, quando Deus manifesta o poder dele na igreja, seja em um lar que nós vamos orar, seja no monte que nós vamos buscar a presença do Senhor, sempre tem um sinal quando nós estamos buscando a Deus, aleluia. Eu e o irmão Paulo, o obreiro Paulo, algumas vezes que nós somos no monte, aleluia, o céu está escuro, mas quando nós buscamos ao Senhor, aparecem as estrelas, o céu se abre, corre uma estrela no céu. Eu quero dizer para você, creia você, não ou não creia, creia ou não creia, aleluia, nós cremos, aleluia, e é sinal do poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é sinal da aprovação de Deus. Por que eu digo que é? Porque Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja está caminhando, meus irmãos, minhas irmãs, servos do Senhor, aleluia, você que é pastor, você que é obreiro, olha, a igreja de Cristo está caminhando para apagar, para tirar o Espírito Santo da terra, para que não seja mais dito o nome do Senhor Jesus Cristo, para que não seja mais pregada a palavra do Senhor. Mas eu te digo uma coisa, Jesus falou: eis que hão de passar os céus e a terra, mas a minha palavra esta permanecerá para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sinal da aprovação de Deus é fogo. Que coisa maravilhosa quando nós estamos na igreja. Eu estou falando de coisa verdadeira, não estou falando de uma ilusão. Eu estou falando de uma realidade, quando nós estamos buscando ao Senhor com espírito e em verdade, porque Jesus disse no Evangelho de João capítulo 4, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós estamos na igreja, numa casa, na rua, seja onde for, aleluia, buscando ao Senhor em espírito e verdade, primeiro, Ele vai dizer: onde estiver reunidos 2 ou 3 no meu nome, estou eu no meio de vós. Aleluia, estou eu no meio de vós. E onde tem Jesus Cristo no meio, alguma coisa acontece. Que coisa gloriosa é quando os irmãos começam a sentir calor na igreja. Começam a sentir, aleluias, a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus, do Espírito Santo. Que coisa gloriosa é quando Deus está no nosso meio, aleluias, ocorre revelação. Não é revelação de endereço, não é revelação de número de identidade, não é revelação de engano, não. Eu estou falando de revelação oculta, escondida, que só a pessoa sabe e Deus sabe, e Ele dá, Ele revela, Ele fala, o oculto e o escondido. Que coisa gloriosa é a manifestação, a aprovação de Deus com fogo. E com a glória dele. Você pode não acreditar. Se você não acredita é porque você é um tolo, é uma tola. Mas se você for sábio, faça como Gideão, faça prova: Senhor, isso é verdade?
manifesta-te em minha vida. Deus vai manifestar-se na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre suas faces. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos estar orando e você pode inclinar os seus ouvidos, pode fechar os seus olhos, pode estender suas mãos para o céu e pedir e clamar, invocar o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, aleluias, meu Deus querido, eu quero te dar graça pela tua palavra, quero te agradecer pela tua misericórdia, quero lhe agradecer pelo dia de hoje, quero lhe agradecer por essa programação, quero lhe agradecer, Senhor meu Deus, pelas nossas vidas, a vida do nosso obreiro Paulo, da nossa obreira Sandra, do nosso obreiro Davi. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela vida dos irmãos que nos ouvem, aleluia, pela vida de cada irmão, meu Deus querido, de irmã, aleluia, estenda tuas mãos sobre esses lares, sobre essas famílias, Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Deus maravilhoso, eu te agradeço, meu Deus querido, porque o Senhor tem lançado essas mensagens, meu Deus, àqueles que têm ouvido, tanto as orações, meu Deus querido, tanto a programação da família. Louvado seja o nome do Senhor, que é com a irmã Sandra, com o irmão Davi, com o irmão Paulo. Senhor meu Deus, abençoa e toca nos corações, nas vidas, Senhor meu Deus, para que eles ouçam, meu Deus da glória, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja bênção, meu Deus querido do céu, sobre a vida de cada um. Pai Santo, Pai de poder e de misericórdia, nós somos gratos pela tua misericórdia, seja a tua misericórdia sobre a vida de todos. Visita esta Uberaba, visita as denominações, visita os pastores, visita, meu Deus, aqueles que necessitam de ti. É o que nós oramos, clamamos e somos gratos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós já queremos nos despedir desde já. Agradecemos você que está nos ouvindo, nossos ouvintes. Dê o seu like tanto na trombeta de Deus no ar, dê o seu like na programação da família, aleluias, com os irmãos. Dê o seu like, aleluias, para que a programação, essas programações venha caminhar, aleluias, venha andar. Participe, seja participante, faça pergunta, faça aí, participe em nome do Senhor Jesus, amém? E Jesus te abençoe, abençoe sua casa, seu lar, sua família. Jesus te abençoe. Nós decretamos bênção e vitória sobre a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite de salvação a todos. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.